A Umbanda não existe para realizar um desejo a ti. É sobre ajudar todo e qualquer irmão que precisar de ti. É sobre louvar orixá e sentir que o axé está em nós. E ter a pureza que o Ere ensina com sua suave voz. É saber que nunca está sozinho e que Ogum é quem abre o caminho para você trilhar. Cumprir sua missão terrena, ensinando aos irmãos que eles também devem acreditar. Oi, para você que está aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Manjé e hoje eu vou fazer mais um vlog aqui pro canal. Eu deixei uma pergunta aqui na comunidade aqui do YouTube e a Roseli Rezane deixou uma dica muito legal, eu gostei muito do que ela falou, então eu resolvi falar a respeito do que ela disse aqui. Olha, ela queria saber qual a melhor maneira de se aprender a Umbanda, se em cursos presenciais, EAD ou vivência nos terreiros, questionando os guias. Ela falou que é simpatizante da Umbanda, que frequenta um centro espírita e gostaria de aprender mais, mas só que há muita divergência a respeito. Ela perguntou se eu estudei os livros da codificação de Kardec e ela disse que também fica confusa com as muitas vertentes da Umbanda. Bom, Roseli, eu vou falar sobre mim, novamente me utilizando como exemplo. Eu tenho dificuldade em aprender com cursos. E por conta disso eu prefiro muito aprender na vivência no terreiro, porque para mim o exemplo é muito mais fácil. A entidade, a forma como ela trata as pessoas, a forma como ela fala com as pessoas, a forma como ela manifesta a fé, a forma como ela fala sobre a espiritualidade, isso tudo é um exemplo, onde a gente pode levar para o dia a dia e isso tornar a gente um bom umbandista e aprender realmente os conceitos da Umbanda, que pregam, né, tratar o próximo muito bem, tratar o próximo como a ti mesmo, como diz Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu gosto mais dessa forma. Claro que quando às vezes as entidades me falam alguma coisa ou eu vivencio algum fenômeno dentro do terreiro, às vezes eu vou procurar dentro da internet esse fenômeno. E eu acabo encontrando, ou na internet, ou em livros, em qualquer fonte de informação a respeito da Umbanda, e eu consigo achar exatamente o que a minha entidade me disse, ou a entidade que estava em consulta disse. E eu acho isso muito legal, porque eu sinto como se fosse a forma reversa. Eu primeiro vejo na prática, depois de ver na prática, isso fortalece a minha fé, porque eu creio mais, e crendo mais, eu vou e pesquiso a parte didática, a parte teórica, e eu encontro e ela tá lá. E tem fundamento, e tem explicação, e às vezes é um ensinamento antigo, de muitos anos, onde muitas pessoas estão aprendendo, sendo passado de pai para filho, e às vezes a minha entidade veio e me disse. Então, assim, todos os conhecimentos a respeito da Umbanda, se você for parar para prestar atenção, eles foram passados através das entidades. Então, para que as entidades consigam passar essa informação para a gente tem que crer nelas. E a gente tem uma fonte inesgotável de informação através da nossa mediunidade. Então, eu prefiro me aproveitar da minha mediunidade e assim trabalhar e exercitar a minha crença, a minha fé que eu tenho com ele. Para tudo que agora eu vou fazer um merchan mesmo, ó. Agora aqui no Umbanda na Minha Vida, eu tô fazendo uma vaquinha para adquirir fundos para conseguir comprar este gravador profissional aqui. Se você já acompanha aqui o canal, você deve ter visto que eu tô começando a disponibilizar o download aqui embaixo para todo mundo dos pontos que eu canto. Então você deve estar baixando aí, já aproveitando, só que a qualidade do áudio não é tão boa assim. E para melhorar a qualidade do áudio, eu preciso desse gravador. Então, como eu não tenho dinheiro, estou fazendo essa vaquinha. Se você quiser me ajudar, você pode ou doar algum valor ou compartilhar para os seus amigos, para eles verem também. E vou também sortear 10 CDs para quem ajudar aqui com a vaquinha do Umbanda na Minha Vida, que vai ser lançado aí em breve com pontos de esquerda, tá bom? Então agora vai lá, continua com o vídeo.
Agora, assim, falando sobre os cursos presenciais e EAD, eu não menosprezo, eu acho que eles são muito válidos, principalmente para quem tem facilidade, que não é o meu caso. As pessoas recebem uma grande bagagem de informação e vem aquele montante de informação onde você tem que, depois que você tem aquele emaranhado de informação, começar a estruturar todas elas, organizar, encaixar todas certinho e a partir disso começar a observar essa parte teórica na prática, porque se a gente não tiver a prática, não tem fundamento para a gente ter a teórica. Então, jogar na prática para você poder se aproveitar de todos os benefícios que esse conhecimento pode te proporcionar. Eu acho isso ótimo, maravilhoso para quem consegue. Eu prefiro a maneira reversa, porque assim exercito a minha fé. Mas pode haver outro ponto de vista de quem vá pela parte primeiro teórica e depois para a parte prática. O que eu queria falar também sobre isso é aquelas pessoas que não têm, na verdade, conteúdo ou informações para passar adiante e acabam tentando ministrar esses tipos de cursos. Então, sempre confia em você, na sua voz interior, na sua mediunidade, na sua intuição, confia, tá? Porque às vezes você está sentindo que ali o local não é muito apropriado e isso tem algum sentido. Você está recebendo uma mensagem, você está sendo intuído, porque talvez aquele lugar não seja um local correto, não seja o local que você precisa. Às vezes o local até é correto, mas às vezes talvez a forma como vai ser passado o ensinamento não é o adequado para o seu aprendizado. Então, às vezes a gente tem que passar por outro estágio antes para poder chegar naquele. Então, assim, pesquisa bastante, veja se aquela pessoa é de confiança, se é realmente um sacerdote, quanto tempo ele está na Umbanda, sabe? Tenta se estruturar para você saber que você não está caindo numa cilada, porque tem muita gente por aí que só quer o dinheiro, então eles estão fazendo cursos e cursos e mais cursos, às vezes cursos de coisas que nem existem, tudo só para poder conseguir pegar o dinheiro das pessoas. Então, presta bastante atenção, toma muito cuidado para não cair nessas ciladas. Bom, de pessoas aí que eu acho que todo mundo que é inscrito aqui no meu canal já deve conhecer, eu recomendo que estão ministrando cursos, tanto EAD quanto presenciais, é o pai Adérito Simões, o pai Alain Barbieri, da Casa de Lei, e assim, também tem vários outros que são muito bons, eu não consigo acompanhar todos, acompanho um vídeo ou outro, não consigo acompanhar assim fielmente todos, nem do Adérito, nem do Alain Barbieri, porém esses são os que eu mais assisto atualmente, assim, eventualmente uma vez por semana eu vejo um conteúdo ou outro que me chama mais atenção. Recomendo muito esses conteúdos, já porque eu sei que são fontes confiáveis mesmo de informação. Tem algumas informações que eles passam que divergem com o que eu acredito, porém, mesmo assim, eu acho que sabendo respeitar, cada um consegue tocar a sua fé. Então, se você tem facilidade de aprender a parte didática e também gosta muito da parte prática, por que não unir os dois? Se você unir os dois, você vai ter um resultado muito melhor do que o que eu obtive. Sabe, eu acho que se você tem esse dom, essa capacidade e todo esse poder na sua mão, você tem que agarrar ele com toda a sua força e aproveitar. Porque você não pode menosprezar o poder da informação, o poder do conhecimento. Então, assim, essa é a minha dica. Se você tem essa capacidade, se você pode, vai e adquira esse conhecimento, sim. Porque ele nunca vai ser em vão, nunca vai ser tempo desperdiçado. Agora, voltando, falando um pouco mais de mim, quando eu comecei na Umbanda, eu fiquei um pouco assustada, vamos dizer assim, porque me pareceu algo tão amplo e realmente é algo gigantesco a espiritualidade, e eu fiquei com medo pensando que era muito para mim, eu achei que eu não era capaz, que era uma coisa que eu não queria conseguir, que eu ia ser uma eterna aprendiz, e hoje eu tenho certeza disso, que é uma eterna aprendiz. E comecei a pesquisar, li os livros de Kardec, se você perguntou, né, Roseli? Estou respondendo, li, não de cabo a rabo, mas fui lendo aos poucos, umas partes, outros trechos, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo.
E assim, muitas dessas informações me pareceram bem simples, respostas simples para atitudes, mas no momento eu não tinha a maturidade suficiente para entender, então eu tinha dificuldade para entender e captar qual que era a mensagem que o livro estava tentando transmitir. E mesmo assim eu ia lendo, relendo, algumas partes eu compreendia, outras não, normal, e chegou um momento onde eu parei, porque eu comecei a ouvir mais as minhas entidades. E foi aí que eu comecei a exercitar realmente a minha fé e comecei a observar. A minha preta velha, ela me dizia assim que a resposta para tudo é a simplicidade, que a gente complica, a gente sempre complica, mas a Umbanda é simples, não precisava complicar tudo, tanto como a gente complica. Então eu comecei a observar e eu comecei a entender, porque ela não veio e não me disse assim com todas as palavras, sabe? Ela esperou com que eu tivesse aquele acordar, sabe? Aquele chacoalhão e percebesse por conta própria. Então, o que eu notei, por exemplo, se eu pedia para eu melhorar de uma enfermidade, ou se eu pedia para arranjar um emprego, ou se eu pedia para melhorar a minha nota na escola, qualquer coisa que eu pedia, a preta velha ela falava assim, põe uma xicrinha de café para mim, e eu colocava aquela xícara de café para ela. Foi então que eu comecei a perceber que na verdade eles não precisam do instrumento físico para eles poderem atender a gente. Tudo isso é uma coisa para trabalhar algo que está dentro de nós mesmos. Vou tentar explicar de uma forma melhor. Quando eu sinto o cheiro do café, o que acontece? Eu me lembro imediatamente da gira, do trabalho, dos médiuns vestidos de branco, arqueados, daquela energia da vibração da linha dos pretos velhos. Eu sinto todo aquele aconchego, aquele amor, aquela coisa tenra, sabe? Aquele carinho. E isso tudo fortalece a minha crença e fortalece a minha fé. A xícara de café, ela era o quê? Um instrumento para alimentar a minha crença e a minha fé. Então, qual que é a simplicidade que ela sempre diz? A simplicidade é fé. Fé é a única coisa que a gente precisa. É a única coisa, literalmente. Aqui eu tô afirmando, assim, afirmando mesmo, veemente, fé é a única coisa que a gente precisa. Porque, por exemplo, se a entidade falar assim, acende uma vela, coloca um copo com água, põe um punhado de açúcar, põe um pratinho branco, sabe? Não importa. A água, claro que ela tem o poder magístico, o açúcar, o café, a vela, todos esses elementos, eles têm o seu poder magístico, onde eles atuam na nossa vida, atuam na nossa existência, vibram, emanam energias, eles têm até poderes curativos, eles têm poderes de reenergizar, de limpar, de purificar. Tem, toda essa magia consiste ali. Porém, para que tudo aquilo consiga trabalhar e atuar por nós, nós precisamos ter fé naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está falando. Então, se a gente tiver fé, sem precisar de um desses instrumentos para estar fortalecendo ali, a gente também consegue. Não precisa necessariamente de uma vela, de um café, etc. Mas para a gente poder exercitar e trabalhar a nossa fé como médium, ela me pedia a xicrinha de café, porque ela sabia que o aroma do café, ele estimulava o meu sentido e isso acabava estimulando a minha fé e fazendo com que eu trabalhasse a minha fé. Isso ele era utilizado como uma ponte para ajudar ao acesso de desenvolver a minha fé. Então, eu achei isso tudo muito magnífico, porque na verdade o único instrumento que a gente precisa é a fé. Se a gente colocar uma fé bem intencionada ali naquele momento, quando a gente pedir, quando a gente solicitar, durante o trabalho, durante a nossa vida, a gente vai conseguir sim fazer e gerar uma força que vai favorecer para aquilo que a gente está precisando. E eu notei que realmente então é a simplicidade, a gente não precisa ter 1 milhão de coisas para poder ser um bandista. A gente só precisa ser um bandista e ter fé, acreditar.
Porque se a gente não acreditar, se a gente não acredita, como que eles vão conseguir atuar na nossa vida? Eles não vão conseguir ter acesso, é como se a gente tivesse um bloqueio, um escudo que não permite que eles façam o que eles precisam fazer. Então, eu acho que assim, Roseli, você pode estudar por todas essas formas, mas no fim você vai perceber que era fé. Que na verdade as entidades elas querem que você trabalhe a sua fé. E você vai trabalhar a sua fé se você acha que é adquirindo conhecimento, então mergulha no conhecimento. Se é dentro do terreiro, mergulha dentro do terreiro. Se é no centro espírita kardecista, mergulha lá, que você vai conseguir. Entendeu? Segue o seu coração. Essa é a melhor maneira, é a melhor ferramenta, porque nós somos humanos e humanos não são que nem matemática, que é algo certo, né? Algo corretinho. Humanos, cada um tem a sua particularidade. Nem tudo que serve para mim serve para você. Então, assim, ouça mais as suas entidades, eles sempre têm uma lição e uma mensagem muito interessante para passar para você. Então eles sempre vão saber aquilo que você precisa escutar. Às vezes a gente demora para entender e olha como demora, mas sempre vale a pena. Não é tempo perdido, nunca é tempo perdido. A respeito da grande variedade de umbandas, infelizmente isso aconteceu com a nossa umbanda por conta das perseguições, porque a nossa religião ela não era permitida aqui no Brasil. Então, ela acabou tendo várias formas de umbandear, porque as pessoas elas acabavam fugindo, literalmente, e se separavam e cada um tocava umbanda conforme sabia, conforme o que tinha aprendido, e o que não tinha aprendido tentava se virar de alguma outra forma, tentava adquirir a informação com alguma entidade. E às vezes essas informações elas podem divergir, porque, como eu falei, somos humanos e cada um segue aquilo que melhor se enquadra a si. Hoje eu vejo como uma vantagem, porque se, por exemplo, se eu não gostar de uma determinada igreja católica, eu vou em outra, a missa vai ser exatamente igual, então eu provavelmente não vou gostar da outra. E assim por diante, porque a igreja católica ela se solidificou, se estruturou e criou uma viga mestra onde ela se estrutura e se baseia nela. Então todas as igrejas católicas são iguais, bem parecidas. Já a Umbanda não. A Umbanda, a parte positiva, tem uma parte positiva e negativa nisso. Existem várias vertentes, quanto mais vertentes quer dizer que então abraça mais diversidades de pessoas. Nós vamos encontrar pessoas de todos os tipos, de todas as formas, classes, cores, tudo dentro da Umbanda. Então a Umbanda ela abraça a tudo e a todos. Às vezes se a Umbanda A não me agradou, eu vou para B, a B não me agradou, eu vou para C, na C eu me encontrei, mas pode ser que você se encontre na B. Isso faz com que você tenha uma gama muito maior de opções sem ter que sair da Umbanda. Você pode sim praticar Umbanda de uma forma diferente, que você não vai estar deixando de ser umbandista. E isso eu acho que é muito bom. A parte difícil para Umbanda, pro umbandista, né? Porque para Umbanda em si não. Mas a parte difícil pro umbandista é que, por exemplo, quando a minha mãe de santo faleceu, eu me senti órfã. E a gente, como órfã, a gente tenta preencher aquele buraco que a gente sente, aquela falta do terreiro que a gente sente, e a gente acaba buscando outros terreiros e buscando que esses terreiros tenham os trabalhos similares, parecidos, e a gente não encontra. E fica esse vazio, sabe? Porque a gente não consegue encontrar um terreiro igual ao outro. A gente sente assim, mas olha, tava faltando aquilo, tava faltando isso, faltando aquilo. Então a gente é obrigado a mudar, a transformar, a mudar o nosso conceito do que é perfeito, do que não é perfeito. Mudar a forma de ver para que a gente consiga continuar tocando com os trabalhos. Eu acho que essa é a parte mais dolorosa, no meu ponto de vista, para a Umbanda. Porque se o terreiro tem algum problema e o trabalho ali é descontinuado por alguma força maior, a gente nunca vai encontrar um igual àquele. A não ser que a gente tente abrir um igual àquele, mas mesmo que a gente tente abrir um igual, ele nunca vai ser igual, porque a essência mestre, ela estava ali com o dirigente daquela casa. Então, sem aquela essência, sempre há uma transformação, porque a gente troca uma peça, então outras vão vir no lugar, mas só que vai ser diferente a energia que as outras peças passam,
porque cada um tem a sua própria força. Existe muita divergência assim na Umbanda, porque infelizmente tem muita gente que mistifica, tem muita gente que acaba realmente... É o mesmo problema de algumas pessoas que são da religião evangélica. Eles têm uma alienação assim muito acima da média, e essa alienação faz com que haja muita distorção dos fundamentos, do conhecimento e tudo mais. Mas se você conhecer, às vezes, um pastor evangélico e for falar com ele a fundo e falar sobre a Umbanda, sobre a espiritualidade com ele mesmo vai se dar conta e vai falar assim: olha, a Umbanda é igual à minha igreja evangélica, só que a gente chama isso disso, aquilo de aquilo, entende? Eu já tive conversas assim com pastores evangélicos, onde no final da conversa eles sempre falaram assim: olha, então a Umbanda ela é igual à igreja evangélica, nós fazemos praticamente a mesma coisa. E se você vai falar com um fiel, aí é uma cabeça fechada, onde ele realmente está ali alienado com algumas informações distorcidas e equivocadas. Então, infelizmente, a gente vai encontrar isso em todo lugar. Não tem como a gente se livrar disso. Eu acho que eu consegui, né, explicar direitinho. Eu não sei, viu, Roseli, se eu expliquei exatamente o que você queria saber. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa aí no comentário uma sugestão de conteúdo que você queira que eu aborde aqui no canal. E é isso então. Fui!